Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. É com grande satisfação que nós estamos aqui com vocês todas as semanas, há muitos anos, fazendo um trabalho de conscientização. Esse trabalho de conscientização é um trabalho que visa tornar o ser humano integral, voltar, não tornar, mas recuperar a integralidade do ser humano. Não se fala muito em alimentos integrais, por exemplo, trigo integral e tantas outras coisas integrais, sem agrotóxicos, que seriam bem naturais e, por serem naturais, são extremamente saudáveis e bonitos e gostosos, saborosos. Muito bem, o ser humano deixou de ser um ser integral. Integral nele mesmo, o que nós deveríamos ser, o que a nossa estrutura psicossocial, psicoorgânica deveria ser. E nós começamos já desde crianças a separar. Isso é um sentimento, isso é o pensamento, isso é ação. Então tudo é um compartimento. Você vai à igreja no fim de semana. Hoje em dia não se vai mais, então isso até é uma coisa que está ficando fora de moda, a espiritualidade cada vez menos valorizada, mas alguns indivíduos notam, né, que existe uma espiritualidade, que existe Deus e que isso conta na vida do ser humano. Depois ele vai para a escola, e lá ele vai aprender um monte de teorias e coisas que ele não sabe o que ele vai fazer com aquilo. Ele tem que decorar, não sabe o que vai fazer. Acaba nem aprendendo, acaba tendo que passar de ano, muitas vezes totalmente incapacitado para uma profissão mais para frente. E depois é o plano das ações dele, das atividades, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer, o trabalho que ele tem que fazer. Muitas vezes o trabalho dele tem nada a ver com os princípios da espiritualidade e nem com o que ele aprendeu na escola. Então, gente, o ser humano vive todo desintegrado e assim é a sociedade também. Então, Dr. Kepp, Norberto Kepp, na psicanálise que ele desenvolveu, ele integrou o ser humano novamente. Ele visa, no método científico, reintegrar o ser humano, os seus sentimentos, seus pensamentos e ação, funcionando de forma unificada. O ser humano, então, volta a ser uno na sua energia e na sua capacidade de realizar e de ser saudável e útil no mundo, né? Então, essa integralização do ser humano, que ele fez através do método terapêutico, ele também coloca na sociedade. Então, cada área que antigamente era separada, isso é o que um advogado estuda, isso é o que um médico estuda, isso é o que um padre estuda, isso é o que uma dona de casa estuda, sei lá, professor. E não se conversam, às vezes as coisas são opostas. Não, nossa faculdade trilógica mostra que existe um denominador comum fortíssimo entre todas as disciplinas. E isso foi possível desenvolver através desta ciência keppiana. Então, o que é verdade na medicina é verdade na igreja, é verdade no motorista de táxi, é verdade para dona de casa, é verdade para o estudante, para o jovem, para o esportista, é verdade para qualquer um. E para os físicos também, né, que parece que são tão fora do mundo, estão fora do mundo, mas através da energética,
da ciência da energética, desenvolvida pelo Dr. Kepp, nós conseguimos ver o que tem de comum a tudo. A tudo. E é muito bonito. É muito bonito. Os nossos alunos estão muito contentes porque eles estão vivendo um novo mundo. Não, eles estão vivendo, revivendo um mundo integral. Um mundo como ele deveria ser na origem, deve ser na origem. Temos aqui Dr. Kepp, ainda bem, né? Falando conosco. Essa questão da doença, né? E geralmente, cada pessoa que fica doente, ela procura o médico, que é formado geralmente na medicina antiga, na orientação antiga, que só cuida do aspecto orgânico. Então, usa como, né, para melhorar uma doença, para a pessoa entrar na sanidade. Usa medicamentos e, em geral, exercícios, mas o mais importante que existe, geralmente a medicina até hoje não tratou ainda, o qual é a parte espiritual, é a parte da alma, é a parte vamos dizer, emocional da pessoa, do pensamento, é a parte das emoções. Então, cada pessoa que fica doente, inicialmente fica doente porque tem uma emoção, tem uma atitude assim, vamos dizer, na vida sentimental, assim, errônea. Então, é da alma, vamos dizer, que aparecem as doenças. Então, nós temos que ver o seguinte, a alma, como há algum tempo atrás, né, os teólogos achavam que a alma era pura, que o corpo era doente, é um erro muito grande. Toda e qualquer doença veio, por exemplo, de uma ideia errada, de uma emoção errada. Então, vamos dizer, o infarto do miocárdio, né? Vem geralmente de uma atitude assim muito irada da pessoa. A pessoa que estoura por qualquer motivo, ela pode ter um infarto. Então, vamos dizer que as doenças cardíacas são muito ligadas às emoções. E as outras doenças, né? Doenças até dos ossos, doença dos dentes, doentes, assim, em geral, são todas de origem emocional. Portanto, em primeiro lugar, isso é interessante. O que é doente é a alma. Então, eu fiz o seguinte, para estudar a questão da ciência, né, da sanidade, então eu fiz um trabalho de união da vida científica, né, da experimentação, com a parte emocional e a parte assim da ação. Quer dizer, para a pessoa ficar doente, assim no corpo, para mostrar uma doença, primeiro ela teve que ficar doente na alma, nas emoções. Então, se uma pessoa tem uma emoção errada, uma ira, por exemplo, prolongada, então uma questão assim de inveja acentuada, ou de soberba, ou de avareza, a tendência da pessoa é ficar doente. Então, eu gostaria de falar aqui com a doutora, qual é o seu nome? Julieta. Julieta.
que não é da arte do Romeu e Julieta, né? O que a doutora acha da origem da doença, por exemplo, o infarto? De onde que vem? É espiritual, né? Psicológica. O que o senhor falou, a ciência comprova, né? Que existe muita raiva. As pessoas que já passaram por um infarto, elas admitem que tinham muita raiva. Ou também, em alguns casos, de problemas no coração, muita tristeza ou medo muito intenso. Então, essas emoções descontroladas, elas se manifestam no nosso corpo, se materializam no corpo. E também o que o senhor falou sobre a espiritualidade. Tem também pesquisas cada vez mais numerosas demonstrando que a pessoa que trabalha a sua espiritualidade, não necessariamente numa religião, mas que ela quer viver o bem, o belo, o verdadeiro, ela tem esse espírito de serviço, ela tem uma resposta muito melhor aos tratamentos. Ela passa menos dias em internação, quando precisa estar no hospital, e ela tem um sistema imune muito mais equilibrado e precisa de menos tratamentos quando comparada com os que rejeitam essa vida espiritual e eles têm resultados piores. Mesmo a doença odontológica, né? Quer dizer, dos dentes é de fundo emocional, não é, doutora Heloísa? Sim, é sempre de fundo emocional. E eu sempre comento muito a questão da raiva, né? Que provoca cáries dentárias, bruxismo e mau hálito, né, aftas. E hoje eu queria comentar sobre a questão do medo. As emergências também, emergências dentárias, nós sempre percebemos essa questão da alma, né, que a pessoa ficou muito tensa. Pode ser até 3 dias antes, ou logo em seguida começa a ter dor na boca. E eu atendi uma emergência, uma senhora, ela achava que estava com muita dor de dente, mas eu constatei que não era o dente, era a gengiva que doía. O dente tinha tratamento de canal, não estava causando dor nenhuma. E a dor na gengiva, tinha uma pequena cárie perto da gengiva, mas a gengiva não estava mal. Mas ela sentia uma dor muito forte. Aí eu percebi que ela tinha muito medo, um medo muito intenso. E eu comentei com ela, né, que o medo aumenta a dor da pessoa. E aí eu fiz um curativo, passou a dor da gengiva, porque eu mostrei para ela, eu queria saber por que ela estava com tanto medo. Resumindo, ela ia fazer um depoimento da vida dela, ia ajudar muitas pessoas. Ela preparou, né, a apresentação. E desde que estava tudo pronto, faltavam uns dias para ela apresentar, e ela estava com muito medo. E deu para perceber que o medo que ela tinha era de ajudar os outros. Ela estava com muito medo. E ela percebeu, ela conscientizou isso, e na hora parou de doer a gengiva. Tem um fator muito importante, a questão, por exemplo, da união que eu fiz entre a ciência e a teologia. O que é a teologia? É o estudo de Deus, né? Theos é Deus e Logos é estudo. De maneira que, quando a pessoa estuda a teologia, ela estuda todos aqueles elementos que chama de pecado. Então, por que a teologia analisa a soberba, que seria, vamos dizer, o maior de todos os males, né? Porque a soberba não é algo assim só para a eternidade, né? Que a pessoa tem que deixar de ser soberba, orgulhosa para entrar no céu. Não é só isso. Mas para viver na Terra, para ter uma vida saudável, ela tem que controlar pelo menos a parte de soberba, a parte de orgulho. Uma pessoa que, por exemplo, vai fazer análise no sentido de psicanálise,
ela tem que ver que que nível ela tem assim de orgulho. Então, se é muito forte, ela evidentemente está doente. E outro fator também que é muito importante é a inveja, e o terceiro é a ira. Agora, então fala, mas o que isso tem que ver com a ciência? Mas é claro, né? A união dos chamados pecados com a patologia é muito próxima. Então, se a pessoa tem uma atitude que, vamos dizer, a teologia chama de orgulho, de inveja, de ira, até de avareza, não é uma questão só ligada à eternidade, né? Mas é uma questão ligada aqui na Terra, para a pessoa ter saúde. Então, a união da vida social com a vida teológica é muito importante. Não porque a pessoa quer chegar no céu só, mas porque a pessoa deveria ter uma vida melhor aqui na Terra, mais sã. O que o Sidney acha, ele que fez teologia, dessa união? Dr. Kepp, essa união é fundamental. É necessário que o meio científico, por exemplo, perceba a importância da teologia. Perceba que o ser humano ele é teológico de per si. Né? Ele tem o transcendente como algo natural. E também é importante que o meio teológico perceba a importância da ciência. Né? Por exemplo, como o senhor falou agora, o quão importante a pessoa perceber que os pecados eles podem ser entendidos como psicopatologias, como patologias mentais. Entender o porquê que a pessoa, por exemplo, é soberba, porquê que ela quer se colocar acima dos demais. A teologia sozinha, baseada em tradição religiosa, não dá conta desse entendimento. É importante entrar com a abordagem científica, para que a pessoa possa, então, se conhecer, perceber que é doente, que peca e que é doente para poder melhorar. Então, a gente tem que ver isso, né? O chamado pecado não é uma questão de corrigir só para ter uma eternidade feliz, mas de ter uma vida feliz aqui na Terra. Eu vou mostrar aí um gráfico, viu? De como o povo em geral, atualmente, tem aversão ao que leva à cura, ao que leva à sanidade. Veja lá, né? Aversão a quê? Primeiro, a bondade e a caridade. O pessoal não acha que ser bom, ser caridoso é uma coisa, fala em francês, démodé, né? Fora de moda, que tem que ser esperto, que tem que ser assim duro, que tem que ser assim numa atitude muito ativa para conseguir até roubar e dar golpe no próximo, para, sendo esperto, enriquecer, etc. Então, isso é muito comum haver essa ideia na sociedade. Então, e veja em segundo lugar, a humildade e a paciência. Então, a pessoa, em geral, acha que ser humilde é ser bobo. Vocês querem falar alguma coisa? Eu estava pensando no primeiro item que o senhor colocou, aquela, pode retornar, a bondade e caridade. Eu me lembro que quando eu me formei na faculdade, aqui em São Paulo, eu tive no terceiro ou quarto ano, né, matérias de marketing e economia.
e coisas de empresa também, né? Empreendedorismo. E lá eles explicavam que a finalidade de uma empresa é o lucro. Então, veja bem, se a gente sai de uma faculdade imaginando que a finalidade da empresa, do nosso trabalho é o lucro, onde é que fica a caridade nesse aspecto? Então, quer dizer, desde que eu ganhe dinheiro, então a minha empresa tem sucesso. Então, é o dinheiro, né? Isso. Colocado em primeiro lugar. Eles ensinam isso na faculdade para a gente. Como se o dinheiro trouxesse tudo, né? Exatamente, Dr. Kepp. E não a atitude da pessoa de paciência, de esforço, de trabalho. Eu até escrevi um livro, Trabalho e Capital. Veja, aquele famoso, né, escritor que escreveu Capital, né, que deu total ênfase ao dinheiro, ele eliminou praticamente qualquer questão do trabalho, porque ele próprio não conseguia trabalhar. Então, Karl Marx ficava o dia todo na biblioteca lá de Londres, estudando, escrevendo. Ele escreveu um livro, O Capital, que inclusive coloca a questão do dinheiro como fundamental. Agora, é uma questão fisicamente, metafisicamente, totalmente errônea, porque, evidentemente, não é o dinheiro em primeiro lugar na vida. O dinheiro é a riqueza, né? No lugar do ouro, da prata, das pedras preciosas. Mas a questão do dinheiro deve vir com o trabalho. Então, se não é uma pessoa que trabalha, ele tem que arranjar assim, uma empresa, um trabalho para dar trabalho aos outros e ele também lucrar no capital quando vender aquele material. De maneira que, sem trabalho, o capital é impossível, a não ser assim, como o larápio faz, né? De extorquir o dinheiro dos outros. E veja novamente no gráfico que eu falo. Esforço e realização. Aversão a esforço e realização. Depois, né? Depois, aversão à ajuda e benemerência. Olha, isso aí é importante, hein, Dr. Kepp? Em quinto, né? Em quinto, aversão ao amor ao próximo. Sexto... Quem que vai querer ter amor ao próximo e não explorar o próximo, né? Atualmente. Sexto, em ser sincero e ser fiel. Sinceridade e fidelidade. E sétimo, aversão à ingenuidade e dedicação. Olha que interessante. A pessoa quer ter malícia, né? Nota que são praticamente, né, as virtudes cristãs. Seja assim na bondade, caridade, seja na questão do trabalho correto, no amor ao próximo, seja assim na fidelidade ao trabalho, à sociedade, ou então, se não for isso, é claro, né, a pessoa não consegue produzir, não consegue ter um nível melhor de vida. Parece ao contrário, né? Mas é assim. Então, voltamos na próxima oportunidade de estarmos com vocês. A semana que vem, se tudo correr bem, aqui de novo. Até. Vamos trabalhar, gente. Trabalhar. Até. Tchau.
que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a escola de línguas que aplica o método psicolinguístico trilógico de KEP, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas. Isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu tô numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo. Olá a todos, eu sou Gislaine Maria Lira, sou psicanalista da CITA, atendo crianças e adultos. Também tenho experiência em escolas, onde eu trabalho com a gestão de conflitos nas escolas, com as crianças, professores, diretores, enfim. Então eu vim aqui para apresentar esse meu livro, que se chama Zezinho e seus amigos, Histórias Terapêuticas. Eu entendi que a forma melhor de transmissão da ética, de conceitos éticos e conceitos que ajudem a criança a se interiorizar é através das histórias infantis. E eu fui criando historinhas e embutindo os conceitos trilógicos para as crianças. E o resultado foi esse livrinho que vocês estão vendo, e ele foi todo feito com esse intuito de ajudar as crianças a se interiorizarem. Eu estou falando com vocês porque ele vai ser o livro do mês. Ele é um livro para crianças de qualquer idade, porque até nós adultos nos beneficiamos com esses conceitos. As Faculdades Trilógicas KEP e Pacheco criaram cursos de graduação inteiramente gratuitos, beneficiando hoje mais de 500 alunos do Brasil e do exterior. Você também pode participar desta boa ação para o mundo e para si mesmo. De que forma? Com os livros da trilogia analítica, publicados pela Proton Editora. Faculdades Trilógicas, terapia para o mundo.